Agora vamos para os 5 próximos alvos. Isso. 5 próximos alvos, nem era esse o termo, você que tá dizendo. É assim que você me perguntou. Ele vai invadir o... Onde é que ele vai invadir agora? O que tu diria? Assim, você diria, pra começar aqui, existem razões pra invadir outros países agora? Eu acho que um deles que vai acontecer, isso daqui eu tô olhando pra fotografia hoje. Tá. Porque depois os caras ficam me infernizando. Você errou, você erra. Hoje, com a foto de hoje, me parece que a Groenlândia é um segundo long hanging fruit. Por quê? Ele é um território, e a gente falou disso acho que lá atrás, uma última vez que eu vim aqui, logo que ele falou que ele queria a Groenlândia. É um território muito grande. A maior ilha do mundo não é um continente. Que não tem uma população gigante própria. São 57 mil pessoas que moram lá, que não são um país autônomo. Eles são um protetorado de um outro país minúsculo. É uma condição muito estranha, muito rara, muito atípica para o mundo. Ainda mais para um território tão grande. Essa combinação, ela vale muito. Tanta terra, numa situação tão nebulosa e frágil. Não é que tem uma nação, não é que tem um canadense ali. Tem um negócio que não é bem uma nação, que é tipo meio comandado, autônomo, mas de um outro país que é minúsculo. É muito estranho. A Groenlândia é um protetorado da Dinamarca? Isso. Então, é uma coisa... Você já começa a olhar e falar assim, cara, isso tem um valor, isso é muito mais fácil de fechar essa equação. Capturar um território de uma nação consolidada e constituída é muito difícil. Capturar um território ou adquirir um território, convencer um negócio que não é uma nação constituída, meio caminho já está andado. Meio caminho. Aí o outro esse lugar que controla aquilo, assim, tipo assim, esse território é muito maior do que a própria Dinamarca. Como é que a Dinamarca vai proteger esse lugar? E assim, o que a Dinamarca tem de dinheiro, recurso e utilidade para esse lugar versus os Estados Unidos? O Trump postou um negócio agora e falou assim, nós não vamos abandonar a OTAN nunca, mesmo se a OTAN não esteja pronta para vir nos salvar e nos ajudar. Mas sem a gente, a OTAN não existe. E a China e a Rússia não respeitam e vão invadir e dominar a Europa. Não exatamente com essas palavras, mas mais ou menos isso que ele quis dizer. Essa é uma fala diferente. Porque ele tá dando um passo para trás e falando assim, eu estou disposto a defendê-los para sempre. E ele não disse isso em nenhum momento até agora. Eu quero que vocês gastem mais dinheiro para se armar, mas ele traz essa fala num contexto que ele trouxe a Groenlândia de volta. Então, me parece que ele está sinalizando para a Europa potencial bases de negociação do seguinte, protege vocês. Eu vou proteger, eu vou estar aqui, mas vocês não têm capacidade para proteger a Groenlândia. A China e a Rússia vão chegar. Se eles ocuparem a Groenlândia, eu vou vou largar vocês aqui e vocês que se virem. Então, a melhor coisa que vocês têm a fazer é me dê a Groenlândia. E aí, vamos para a história. Outros presidentes americanos já quiseram a Groenlândia. O Trump já quis a Groenlândia no primeiro mandato. O Trump é um cara que vem do real estate, do setor imobiliário. Aquisição de terra é o mindset dele. Tem muitas coisas alinhadas e o valor que isso tem para os Estados Unidos. Assim, o Brasil continental é maior que os Estados Unidos continental se não fosse o Alasca. Ou seja, olha o valor que o Alasca tem para os Estados Unidos. E isso é uma jogada de mestre que só pode acontecer lá atrás. Imagina você poder repetir essa jogada no século XXI. Dado a importância estratégica, geoestratégica da localização da Groenlândia para as novas rotas de navegação, dado as mudanças climáticas que podem fazer a Groenlândia se tornar uma terra arável fértil imensa,
dado todos os minerais que tem lá dentro, todos os recursos naturais, dado a questão da competição no Ártico, a presença russa e chinesa, e dado os Estados Unidos estar ali na peça que permite o trânsito de navegação. A Groenlândia é a maior cartada para o Trump e para a história dos Estados Unidos no tabuleiro geopolítico. Ela é uma operação tática militar do porte de sucesso da Venezuela numa escala estratégica incomparável com qualquer coisa que a gente já tenha visto geopoliticamente no mundo. Isso daí é o que tornaria... Isso mudaria o balanço do poder da polarização mundial a favor dos Estados Unidos? Colocaria os Estados Unidos num lugar muito mais bem posicionado no tabuleiro. Não é que assim simplesmente vira e fala, não, os Estados Unidos está muito superior. Mantém ele à frente ainda. A China, só para a gente comparar geopoliticamente, os Estados Unidos ele é uma potência marítima, que nem o Reino Unido. A Alemanha e a Rússia são potências continentais. A China é a única das grandes potências que é uma potência continental marítima. Ela é as duas coisas. Se você olhar bem para o tabuleiro, essa é uma vantagem que ninguém mais tem além da China. A China está num lugar muito privilegiado. Esse privilégio, ele tem alguns percalços. Por exemplo, o fato dela ser também uma potência continental coloca as fronteiras terrestres chinesas em contato com inimigos e com ameaças internas que os Estados Unidos já não têm, por não ser uma potência continental. Mas ele também não tem o acesso continental de poder simultaneamente controlar os mares do mundo e o continente mais importante do mundo, que é o Heartland. A China tem essa capacidade. A Rússia nunca conseguiu chegar porque ela está num lugar que ela não tem saída para o mar, porque ela não é uma potência marítima. O objetivo da Rússia é sempre tentar chegar nesse lugar. A China não, ela já está posicionada nesse lugar para poder expandir para os dois lados. Então, ela é um adversário muito pesado, muito sério, muito forte. E essa é a posição dela no tabuleiro. Os Estados Unidos, com a Groenlândia, ele se fecha numa fortaleza ainda maior como potência marítima. Mas ele ganha um ponto estratégico que vai incomodar demais a Rússia e a China. Porque a rota do Mar do Norte, né, as rotas todas do Ártico, elas são as rotas que transformam a navegação para a Rússia e para a China. 30%, 40% de distância menor para se chegar na China da Europa. Ou para se chegar na China de muitos outros lugares. Para a Rússia, então, que é a costa da Sibéria inteira, isso vai fazer os Estados Unidos conseguir conter mais o avanço chinês e russo sem precisar ter uma presença tão grande dentro do Heartland, ou dentro da Eurásia, ou dentro da Ilha Munda, ou dentro da força continental, entendeu? Eu adicionaria isso só para deixar aqui a reflexão para as pessoas. A Índia, eu chamaria ela da potência costeira, porque ela está localizada no Ringland. O Ringland é a área que o Speakman falou que é a costa da Eurásia. Porque o Mahan foi lá e falou, domina os mares, você domina o mundo. O Mackinder foi lá e falou, domina o continente, a Eurásia, o maior continente, você dominou o mundo. O Speakman veio e falou assim, domine a costa da Eurásia, que você domina o mundo. E a Índia, ela é literalmente uma potência costeira. Porque ela está jogada, assim, um pedaço de terra no meio do Índico, se protegendo, projetando com duas costas imensas para os dois oceanos, colocada bem no meio do mundo, entre a conexão do Atlântico, né, do Oriente Médio e da Ásia com o Pacífico. Então ela é bem essa potência. Então é isso. E aí, óbvio, aí tem outro, o Doman, que veio e falou assim, não, que falou da astropolitics, né, que é a geopolítica do espaço, que eu falei aqui já pro Sérgio um dia, não sei se é sem fim, quem não assistiu, assistam. Tem acho que 2 milhões de views o vídeo lá, que eu falo sobre astropolitics, que é a geopolítica do espaço. E aí ele virou e falou assim, não, quem dominar o espaço vai dominar a Terra. Aí agora tem uma discussão, talvez, né, quem dominar o mundo digital
ou a inteligência artificial, ou virtual vai dominar o mundo. Então são olhares geopolíticos diferentes, são tabuleiros, domínios diferentes, diferentes domains, né? Domínios, teatros. Mas enfim, então eu acho que se ele pegar a Groenlândia, ele vai para um lugar especial. E parecia que ele tinha abandonado. Parecia, né? Parecia, mas isso volta pra gente, pra aquela história do blefe, do taco ou do fafo. Volta pra gente da história do... ele é um isolacionista. Não, ele quer isso. Não, ele não tem teoria. Às vezes ele fala uma coisa, essa coisa fica guardada e ele espera o contexto mudar pra resgatar ela de novo e voltar a ir atrás dela. E eu acho que, dado todo o que a gente tá assistindo, esse talvez seja o lugar mais valioso e mais fácil. Alguma coisa vai acontecer em Cuba. Não acho que é uma operação militar, mas eu acho que eles vão estrangular Cuba de um jeito que eventualmente veremos algo mudando em Cuba também. Não acho que a Colômbia é blefe. Acho que o México é blefe. Acho que Gaza é blefe. Qual parte de Gaza? Transformar numa Riviera. Eu acho que ele quer, mas assim, tipo, não depende dele. Eu acho que ele quer mesmo, acho que ele acredita que ele quer. Né? Mas não depende dele, depende de um monte de outras coisas. Então, não acho que vai conseguir. Bom, se conseguir também é o que eu falei, merece o prêmio Ele entra Nobel. pra valer. Esse cara conseguindo a Groenlândia é uma mudança muito grande, assim, a ponto de entrar pra valer como um dos grandes presidentes dos Estados Unidos, não é? Histórico, legado Pois histórico. Nunca mais vai sair da história. Aí, esse é um ato transformacional. Vai. Neto mandou uma mensagem pelo Pix. Queria saber o que você acha sobre a atual situação do Irã. Acha que os protestos lá vão resultar em queda do regime? Trump acabou de anunciar 1,5 tri para Forças Armadas. Assim, é possível que o Irã seja uma bola da vez. É possível que os protestos no Irã sejam fafo. Entendi, lidos como algo que precisa de algum tipo de ação. Porque assim, né, na guerra, quando Israel atacou, na guerra lá que durou 12 dias e tal, e os Estados Unidos complementou o ataque, Israel queria derrubar o regime. E o Trump não deixou. Falou, não. E realmente teria sido uma coisa muito difícil, porque não tem derrubar regime se não tem um movimento interno dentro do país que está organizado e pronto para pelo menos para almejar, tipo, assumir. Na Venezuela a gente até tem isso, e mesmo assim já sabe que é um problema, tudo que a gente conversou aqui hoje. E agora, como é que vai ser no Irã? Só que os protestos ressurgiram. Então, os protestos são uma pseudo-organização para talvez existir a situação para se tirar o regime. E o Trump deu fez uma postagem e falou: estou lock and load. Estou carregado e armado, pronto para agir. Assim, eu acho que mexer no Irã é bem complicado. País muito grande, não sei. E aquela história do Trump, que a gente sempre teorizou que o que o Trump queria muito era o Nobel da Paz. Esses movimentos tem... Da Venezuela dá até pra tu justificar, porque era contra o narcoterrorismo, é um narco-estado, cartel de Los Soles, não sei o quê. Tu ainda consegue dar uma justificada aí. Mas quando tu começa a ir pra uns outros lugares, como o Irã, fazer um movimento como esse aí, tu já começa a fugir um pouco do papo do Nobel da Paz, não é? Começa a fugir um pouco do papo. Tu precisa de uma narrativa muito... Puta, tu precisa jogar um açúcar muito forte nas ações. Um açúcar que resolve tudo e dá 2, 3 Nobels é Gaza. É mesmo. Se ele resolver Gaza, desculpa, assim, ele não merece um Nobel. Ele deveria merecer uns 3 in advance, né? Prévios. Toma 3 aí, porque você fez um negócio assim que ninguém nunca conseguiu fazer. Por milhares de anos, né? Pô, então tá bom. Então, acho que ele aposta nisso, né? Mas ele nesse que ele falou da OTAN e tal, aí ele virou e falou assim, a galera na Noruega não me deu o Nobel. E eu acabei com 8 guerras. Ele tá mordido com isso.
Então, assim, são as contradições, né? Essas são contradições do Trump. Porque a contradição ela se torna ainda maior nas falas, né? Nesse caso que você citou, são contradições nas ações. Isso. Mas, por exemplo, quando ele fala o Maduro é o chefe de um cartel. Aí ele tira o Maduro, mas deixa o cartel inteiro. Ué. A fala, ela não explica a história inteira. Ela não explica complexidade a até, complexidade, o plano e a estratégia do que ele tá tentando fazer. E ele também não quer explicar. Porque, bom, primeiro porque não dá, primeiro porque ninguém quer ouvir, primeiro porque política não funciona assim. Gente que quer debater o assunto com profundidade tá aqui há, sei lá, 3 horas, 2 horas e meia, ouvindo e pensando. Tem um monte de gente que não tá ouvindo nada, tá falando o que quer. Tem. Mas tem um monte de gente que tá pensando, fala assim, não, tá bom, deixa eu refletir sobre isso mais aprofundado. E vai atrás de informações e existe um debate complexo e fala, ó, a história tem um desenrolar. Ela começou, o primeiro pontapé foi dado. O plano é fazer isso no dia seguinte. A Venezuela tá há 26 anos sendo destruída. Ela não vai ser reconstruída em uma semana. E nem em um ano. E ela não vai sair de onde ela tá. Ela poderia. Tentou-se fazer isso em outros lugares, como eu falei, e não deu certo. Então... Mas pra você, Rock, fazendo o trabalho que você faz, ter que lidar com um líder como Trump, porque assim, ao mesmo tempo que ele tem é um líder que usa muito as ferramentas que ele tem pra falar, ele fala groselha e aquilo que a gente tá falando o tempo inteiro aqui, né? É difícil você saber legal o que ele tá pensando apenas olhando o que ele tá dizendo. Então assim, ele é um cara que fala muito e esconde mais ainda. Não é? Porque ele fala de um jeito que você, quando ele vai ameaçar uma parada, não vai fazer nada. Aí da próxima que ele ameaçar, tu vai, não vai fazer nada. Ele já ameaçou 3 vezes, não fez nada. Vai lá e faz. Fica, caralho, mano, e agora? Não consigo prever esse cara. Pra um cara que nem tu, deve ser... Existe algum outro líder no mundo assim que nem ele, que age dessa forma? Não. Assim, tem uns outros líderes que a gente nem sabe, né? Porque a gente não tem as informações. Tipo o Putin. A gente não sabe o que ele tá fazendo, não é divulgado, você não consegue acompanhar direito o Xi Jinping. Mas não é mais ou menos a mesma coisa? Porque o Trump fala e não se escreve assim mesmo? Mas é que dentro de uma democracia você tem a informação, você tem a notícia, sim, claro. O cara dá entrevista toda hora. A entrevista do Putin é um negócio, coreografado, tudo, entendeu? Não é a mesma coisa, do Xi Jinping também. Então, assim, os outros, você não tem essa proximidade. Com eles você tem essa proximidade, mas é uma loucura. Mas por isso que eu falei pra você que uma das coisas que eu tenho que me policiar é ficar lembrando das 5 diretrizes. Porque é muito fácil eu só virar e falar assim, não, agora tem uma doutrina. A doutrina ele tá só blefando. Não, porque... Primeiro, não tem doutrina. Segundo, às vezes é fafo, às vezes é tackle. Tem a briga interna do J.D. Vance com o Rubio. Tem tipo o que ele fez no primeiro mandato que não é. Tem o que significa quando a gente fala ele vai fazer alguma coisa na Groenlândia. O que é fazer? É capturar o presidente da Dinamarca? Não é isso, pô. Não é, entendeu? Cada coisa vai ser de um jeito. É muito mais difícil, é muito mais intenso. E é muito mais difícil fazer todo mundo acompanhar. Se eu tô dizendo que eu tenho que me policiar para não cair, né, nesses lugares, imagina para as pessoas que não têm a familiaridade com os conceitos, com as ideias, com as histórias. Elas estão no piloto automático. Direito internacional, tem que ter direito internacional. Que absurdo não ter direito internacional. Tá bom, mas isso é wishful thinking. Isso é como você gostaria que o mundo fosse. Não, mas se a gente não almejar como o mundo tem que ser, a gente nunca vai chegar lá. Concordo. Mas você precisa lidar com a realidade também como ela é. E como que ela é? Você tá numa selva, vivendo na selva. E não dá pra você só dizer, não, um monte de gente não segue a lei da selva e outros não vão seguir a lei da civilização. Esses que estão seguindo a lei da civilização, uma hora vão ser os otários completos. E aí eles se cansam de seguir. Então é muito fácil ficar falando desse jeito e não fazer nada, porque assim, eu não sei quem é que tá seguindo essas regras. E no final das contas, a maneira como o mundo é organizado, a gente quer que... Será que é possível, para começar, que exista uma entidade que
isso. Nossa. Essa é uma discussão muito mais interessante, assim. O que seria a construção dessa ordem internacional maravilhosa? Porque, pensa, no Brasil, 205 milhões de pessoas, a gente não consegue chegar em consensos que façam nós tomarmos as decisões para mexer nas coisas que estão erradas. Imagina se a gente tivesse que colocar 8 bilhões de pessoas, cada uma fala uma língua, cada uma tem uma cultura, uma história, um valor e uma preferência. Isso é muito importante de lembrar, de fato. É muito. Que o cara considera mais Isso importante lá no Japão não é a mesma coisa que a gente considera. Talvez, pode ser que não seja a mesma coisa aqui. Uma vaca. É, uma vaca. O que é uma vaca para um indiano não tem nada a ver o que é uma vaca para um suíço e o que é uma vaca para um brasileiro. São 3 concepções do papel, da importância, do valor, da referência da vaca. Totalmente diferentes. E assim, é arrogante e prepotente ignorar esse elemento. É muito louco você não compreender a complexidade dessa dificuldade. Ela é inexistente. E aí tá bom, vamos supor que a gente conseguiu chegar no consenso e construir a Constituição do mundo. A maioria dos países do mundo são ditaduras. Aí o mundo vai ser o quê? Uma ditadura. E aí não vai servir. Você quer uma ditadura do mundo? A discussão do tal do globalismo é isso. Está sendo criada uma nova ordem como a ditadura mundial, que é um governo do mundo que vai ser uma ditadura. Realmente, se a gente hoje caminhasse para um governo do mundo, ele seria uma ditadura. Porque a maioria dos players envolvidos na constituição daquele governo são ditaduras.